Você conhece a melhor consultoria de apostas do Brasil? Siga @Guia das Apostas e veja que com responsabilidade é possível ser muito lucrativo nas apostas esportivas. Vamos lá, galera, chegou a nossa vez aqui no Extracampo, o canal que é apuração, informação e credibilidade. A gente segue aqui a nossa série de entrevistas com candidatos à presidência do Bahia e hoje nós vamos entrevistar Jailson Baraúna. Ele que é da chapa Um Novo Bahia, vai ter o número 79 lá na votação, marcada para o dia 2 de dezembro, e terá Raimundo Nonato como vice. Agora a gente vai começar aqui a nossa série de perguntas nessa sabatina com o candidato. Jailson Baraúna, mais uma vez, bem-vindo ao Extracampo. Eu queria que você começasse a falar primeiro o porquê dessa candidatura. Você que é um torcedor do Bahia fanático, muito conhecido pelo seu trabalho na cobertura do clube, principalmente como radialista e também atuante no Conselho Deliberativo do clube. Como você decidiu se candidatar a esse cargo tão importante para o Tricolor? Mais uma vez, obrigado a você, Ulisses, a todos que nos acompanham, pelo torcedor, por ver por dentro aquilo que você não queria que estivesse acontecendo. Um Bahia mal administrado, um Bahia de certo modo abandonado, um presidente atual omisso, que ainda se acha no direito de apresentar um candidato tendo errado tanto, tendo feito tanto mal desportivamente. Um cara que gerou prejuízos que estão lá contabilizados. Quem quiser, vai lá na prestação de contas, pega o passivo do Bahia quando o Marcelo Santana sai, é de 87, 89 milhões. O passivo, quando ele entrega para a SAF, é de mais de 270. Então são 190, 200 milhões de prejuízo acumulados ao longo da gestão de alguém que se tinha como Midas. Então, de ver tudo isso no conselho e ver o sistema passar a mão pela cabeça, dizer amém, dizer sim, a gente quis sair para mostrar que o povo tem voz, que o povo tem vez, que o povo tem capacidade de gerir o clube e de impor a uma gestão que tem que ser técnica, que tem que ser baseada no planejamento, na estratégia, no conhecimento, mas que também pode ter um pouco de pimenta, de molho, com a paixão. Tudo aquilo que você faz com paixão, você dá um algo mais. E esse é algo mais que a gente quer trazer para o Esporte Clube Bahia. Baraúna, na sua visão, qual vai ser a principal missão do próximo presidente do Bahia nesse triênio 2024-2026? Resgatar a credibilidade, a comunicação com o sócio. Você observa que o Bahia tem 50 mil sócios transferidos para a SAF e só tem 7.800 na associação. Por que tanta distância? Como foi que essa distância aconteceu? Ela acontece pela falha de comunicação, pela ausência do presidente. Você já viu o presidente no setor norte? Leste? Oeste? Super norte? Você já viu o presidente na ladeira da fonte? No dique? Não. Você só vê o presidente em eventos de marketing. E ainda assim cheio de seguranças. Bahia é do povo. É feito pelo povo. É construído pelo povo. Quem é o sócio do Bahia? É o povo. É o cara que passa suas dificuldades para pagar o sócio. E a gente tem que estar perto desse povo. A gente tem que entender esse povo. Mas quem vem de lá sabe como é que ele pensa. Sabe como é que se processam as coisas. Eu não posso falar de cor se eu não a tenho. Se eu nunca sofri discriminação. Como é que eu vou falar de discriminação se eu nunca fui discriminado? Como é que eu vou falar de pobreza se eu nunca fui pobre? Como é que eu vou falar de arquibancada se eu nunca estive lá? A gente fala da realidade que a gente viveu, vive, que a gente sabe, que a gente conhece. E o que fez o sócio estar longe do clube é justamente isso. Pessoas que sequer vão na arquibancada, a não ser quando precisa, ou de 3 em 3 anos, para fazer campanha, mas que no dia a dia não tá nem aí pro povo que compõe a massa que torce pro Bahia, que compõe a massa que é sócio do Bahia. Então, por ver tudo isso, por acompanhar tudo isso e ver o distanciamento que eles fizeram, a gente precisa trazer o sócio de volta. A gente precisa fazer com que o sócio participe de fato da vida do clube. Que ele possa ter um clube de benefícios que o atenda e ele perceba que é o seguinte, eu sendo sócio, eu tenho tantas vantagens que o valor que eu economizo na minha vida no dia a dia é muito maior do que os 20 que eu pago para ser sócio. É atender, é ouvir, é falar com o sócio, é falar com o torcedor. Barão, na atual administração não tem sido nem um pouco vantajoso ser sócio da Associação do Esporte Clube Bahia. Em seu plano de gestão, você fala sobre um projeto de fidelidade, né, de criar um núcleo de fidelidade muito grande com o torcedor. Como seria essa criação? O que é que acontece?
Nós já tivemos de um tempo atrás, vocês vão lembrar, um plano de descontos. Um plano com participação em descontos. E aí o que é que acontece? Esse plano também foi transferido, eu vou entender melhor como é que está essa situação para resgatar isso para a associação. Vamos imaginar, Ulisses, que você tenha seu menino e que você pague de mensalidade R$800. E se a gente consegue ter essa escola, que por acaso o seu menino estuda, ela fecha uma parceria através do clube de benefícios e descontos, ela lhe oferece 10% de desconto na mensalidade. A gente está falando de R$880. R$80 equivale a quantas mensalidades? 4 mensalidades. É vantajoso para o sócio pagar 20? É, porque ele ganha 4 todo mês. E no final de um ano, ele tem 48 mensalidades economizadas, mas ele só pagou 12. Então, é isso. É buscar parcerias para restabelecer, e aí não é uma ideia minha, é uma reedição do que já teve, mas que foi abandonado. Uma reedição daquele clube de benefícios, de descontos, com farmácias, com parceiros de modo geral. Farmácias, estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes, escolas, faculdades. E dar corpo a isso para que o torcedor entenda o seguinte: eu sendo sócio, para mim é muito vantajoso. É interessante eu ser sócio do Bahia. Além de eu me comunicar com ele, ele tem benefício no bolso. Que é onde muitos pesam, né? O bolso. Quando você economiza no bolso, sobra os 20 de pagar a associação e colaborar com o nosso projeto. Baraúna, você é o único candidato negro dessa campanha eleitoral. Volta a ter um candidato negro depois de Nelcival Menezes, que apareceu para o penúltimo pleito, né? O último teve Belintani e Lúcio Rios na briga pela presidência. Como você enxerga dentro do clube a inserção dos negros, sendo que somos uma cidade, a cidade mais negra do Brasil? Como você enxerga isso dentro da política do clube atualmente? Zero. Bahia tem um núcleo de ações afirmativas, onde o diretor do núcleo fala de discriminação, sendo que ele, com todo respeito à cor da pele, ele é branco de olhos azuis. Você não tem um diretor do Bahia negro. Me diga um, Ulisses. Você cobre o Bahia. Me dê o nome de um diretor negro do Bahia. Em cargo de relevância e importância. Um. Eu não quero 2. Um. Não tem nenhum. Eu não posso falar de inserção. Eu não posso falar de acolhimento. Eu não posso falar de cuidado com o povo negro se eu não tenho nenhum negro na minha gestão. Que inserção é essa? Que inclusão é essa? Que acolhimento é esse? É acolhimento para ganhar like? Para ganhar curtida? Para ganhar voto na eleição? É para isso só que o povo negro serve? Para estar na arquibancada torcendo? Para estar pagando o sócio? Mas quantos negros teriam capacidade de estar em um cargo de representatividade dentro do Bahia? Eu conheço vários. E não tem nenhum. Nenhum. Nós temos baianos que têm uma trajetória e uma história fantástica, que poderia ser coordenador da divisão de base do Bahia. Não é. Não são. E enquanto que a maior representatividade de divisão de base no Brasil é um baiano. E não temos. Nós, tirando os 2, Pequenino e Pequenês, que estão comandando o clube, não temos ninguém representando o povo baiano. O povo negro, o povo preto, o povo pobre, o torcedor. E temos competências para isso. Estamos nesse pleito para isso. Para mostrar que somos competentes. Nós somos a cor dessa cidade. Mas não a cor da pele. A cor de quem constrói o Bahia. Quem construiu e quem constrói o Bahia é o negro, é o branco, é o pobre. É o trabalhador, é o assalariado. Porque é ele que se dedica, é ele que se doa. Nós representamos tudo isso. A cor do Bahia. E o Bahia não tem cor específica. Mas falando especificamente do povo preto, do povo negro, não tem ninguém em cargo de comando. Talvez você encontre o motorista, o mecânico, o faxineiro. Mas o gerente, o supervisor, o diretor, esqueça. Como você pretende fazer essa inclusão, não só dos negros, mas de outras minorias também dentro do clube, caso seja eleito? Cuidando das pessoas. Quando você cuida do sócio, quando você olha de frente para o sócio, a gente vai criar o Fala Presidente. Criar no nosso sentido, né? Mas o Fala Presidente, toda semana. É toda semana, Ulisses. É de frente aqui com o torcedor para ele dizer: não estou gostando do seu mandato. Por quê? Por isso, 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 isso. Olha, tá aqui os dados, aconteceu isso, já fizemos isso, já fez, já aconteceu e você não viu, e não fizemos, vamos colocar na pauta para fazer. É conversar, dialogar com o sócio. É ouvir o sócio. O Bahia é construído pelo sócio, Ulisses.
O Bahia é construído pelo povo. Como é que na hora eu não escuto o povo? Eu sou o onipotente? Eu sou o cara que tem as melhores ideias do mundo? Eu sei tudo? Não. Quando você bate papo, quando você conversa, as ideias surgem. E o povo pensa. O povo é capacitado. Então cabe a nós dar esse espaço para o povo toda semana. Se assim Deus permitir e você entender que eu mereço sua confiança, eu vou falar com você toda semana. Live. Um exemplo, toda segunda, 19 horas de lá da sede, torcedor, tô aqui para lhe ouvir. Você precisa ouvir o torcedor. Você precisa ouvir o sócio. Como é que eu vou construir uma associação, o nome já diz, a associação, que é composta por várias pessoas, sem ouvir as pessoas? Sem dar a elas a possibilidade de falar. Então a gente tem que criar um lugar de fala. Baraúna, eu gostaria de saber um pouco sobre como ficam os associados que moram no interior do estado. Porque muitas vezes esses sócios se sentem menosprezados pelo Bahia. O Bahia não busca ações no interior do estado. Às vezes que o Bahia chega no interior do estado são apenas do Campeonato Baiano, um jogo, passa 2 dias e já retorna para Salvador. Como você busca trazer essa identificação maior do Bahia com o torcedor que mora no interior do estado? A nossa facilidade, sabe qual é a grande facilidade? É a gente ter a capacidade de falar do que a gente vive. Vocês acompanham. Eu não estou contando história. As embaixadas, elas servem, não que sejam, tá? Mas para eles, elas servem apenas como massa de manobra. Onde eles aparecem pontualmente, ou como você disse, em um jogo do Campeonato Baiano, porque não é todo ano que o Bahia vai para Alagoinhas. Às vezes em um ano ele vai para Alagoinhas, no outro ele já vai para feira. Às vezes no ano ele não vai para feira, mas já vai para Juazeiro, e assim sucessivamente, depende de um sorteio. Então, é só isso? Não. O novo Estatuto do Bahia, no artigo 13º, em todos os seus parágrafos, diz que a embaixada é um braço da associação. Só que eles só usam isso para captar voto. De 3 em 3 anos aparecem. Todo mundo é lindo, vai lá. Já reparou? Todo mundo procura as embaixadas de 3 em 3 anos, porque acha que é só um nicho político, que é só voto. Não é só voto, gente. É cuidar, se é de fato, e o Estatuto diz isso, que é um braço da associação, o que é que você pergunta pro cara da embaixada? Você pergunta qual é a dor dele, qual é a dificuldade dele, qual é o sentimento dele, qual é a sugestão dele. Então nós oferecemos isso enquanto projeto na nossa chapa de conselho do ano passado. O pequenino fingiu que acatou, disse que iria implementar e não implementou. Estando presidente, com a confiança do torcedor, a gente vai buscar, sim, fazer a caravana tricolor. Que é levar o clube até onde o torcedor está. Qual a regularidade disso? A gente vai depender de orçamento, aí depende de um estudo, mas se depender da gente, uma vez por mês a gente vai estar em algum lugar um final de semana. Ou pelo menos uma quarta, uma quinta e uma sexta conversando, entendendo, percebendo aquele espaço, aquela dificuldade, sentindo mesmo de, como diria em bom baianês, de a pé, de carro, de ônibus, entendendo o cara que pega o buzu para sair de tal cidade para cá, como é que é a vida dele? Vamos pegar esse buzu? Vamos entender isso? Como é a estrada desse cara? Porque você não vai poder mudar isso, mas você pode fazer gestão. Você pode mandar um ofício para o governo do estado, olha, estivemos passando o que o torcedor passa, e é uma rota comum, e nessa rota tem as dificuldades assim, 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 assim. É simples fazer isso. Propor, falar, é simples. Só que existe uma coisa que eles não têm, boa vontade. Eles só entendem as embaixadas como nicho de votos. E vou lá de 3 em 3 anos, dou um cala-boca, mando umas camisas, mando uns ingressos no dia do jogo, tá tudo ali. Não, não, não. A relação ela tem que ser permanente e contínua. É uma relação de sempre, não é uma relação de necessidade, é de sempre. Baraúna, o presidente do Bahia, agora nesse modelo novo, tem a função de acompanhar o trabalho do City, mais do que acompanhar, colaborar e também fiscalizar o cumprimento desse contrato. Como você pretende ter esse relacionamento e como você pretende também cobrar as coisas que estão dispostas lá no que foi assinado? Ulisses, foi boa a sua pergunta pelo seguinte, criaram essa fantasia, né? Não é função do presidente ser fiscal. Para isso existe um conselho, concorda? Se existe um conselho fiscal da SAF, quem fiscaliza é quem? Conselho. Conselho fiscal, pô. Cabe ao presidente que está fiscalizando? Cabe ao presidente ter conhecimento. Se eu sou presidente da associação e eu tenho um conselheiro lá, Ulisses, você que é conselheiro fiscal, como é que estão as coisas? Não, presidente, tá tudo tranquilo. Mas o presidente também não tem a função de cobrar o cumprimento? Entendo o que eu vou lhe dizer. Criaram apenas essa fantasia que é só para isso. Entendi. Não.
É muito mais do que isso. O presidente faz parte do conselho de administração. Eu sou dono de uma empresa. Ah, mas você só tem 10%. E daí? Eu deixei de ser dono? Porque eu tenho 10%? Aí porque eu tenho 10%, eu chego lá de bermuda, camiseta, botando o pé em cima da mesa? Fazendo o que eu quero? Não. Qual é a função do presidente da associação? Ele faz parte do conselho de administração da SAF. 3 do Grupo City. E você? Qual a sua função? Propor, dialogar, debater, conversar, entender o funcionamento da sua empresa. O fato de você ser minoritário não lhe dá a prerrogativa de ser o que estão sendo, omisso, calados, permissivos. Pera, o dinheiro é deles, a maioria. A vontade é deles, porque as pessoas não entendem. O City entrou com 1 bilhão porque nós entramos com todas as outras coisas. Quanto demandaria para o City em tempo e em dinheiro fazer um CT como o Dias Dávila? Quanto tempo levaria o City criando um time para sair da Série D, para C, para B, para A e estar na primeira divisão? Quanto tempo demandaria para o City disputar competições nacionais? Quanto tempo levaria para o City ter a sala de troféus que nós temos? As glórias que nós temos, a torcida que nós temos. Quanto tempo custa isso? Qual o valor disso? Tem um bem material que não tem como ser calculado de forma taxativa, mas que somos nós que cuidamos disso. E aí sim, tudo isso tem valor. Um valor até maior do que 1 bilhão. E é isso que a gente representa. Todo esse valor que está lá colocado. O Bahia não entrou com dinheiro, mas entrou com tudo isso que, para mim, representa muito mais do que 1 bilhão deles. E aí eles têm que fazer valer tudo isso que a gente está colocando dentro da SAF também, como contrapartida. E como é que a gente faz valer? A gente faz acompanhando, opinando, propondo, estando presente e não omisso, permissivo. E aí sim, paralelo a isso, também co-fiscalizando através do nosso conselheiro fiscal, perguntando se tudo está dentro dos conformes, se tudo está dentro da lei, da ordem, da praxis contábil estabelecida no país. Então, minha função não é só ficar fiscalizando, parecendo que eu sou um parasita sentado numa sala de ar-condicionado, e aí, cadê o relatório? Não, irmão. Você tem que estar lá, você é dono também. Você tem direito também. Você não pode ser impedido de entrar em sua empresa. Agora, você tem que entrar como? Com ordem, com respeito, com coerência. Você pretende, então, também fazer parte da rotina do futebol? Você não tem essa prerrogativa. É uma prerrogativa do Grupo City. A prerrogativa de comando é do Grupo City. Mas a prerrogativa de saber das coisas é sua também. Ô Cadu, que é o Baraúna, como é que estão as coisas? Como é que está a situação? Como é que está o planejamento do futebol? Queria dar uma olhada, apenas para dar uma opinião, para entender um pouco. É uma premissa sua, você também é sócio. Claro que ele vai acatar a sua sugestão, a sua opinião, se ele quiser, porque a prerrogativa de comando é dele. Mas volto a dizer, são 4. 3 vão votar contra você, teoricamente. Mas aquela brincadeira que a gente tem aqui na Bahia, o não, você já tem. O que é que você vai tentar fazer? É convencer com bons argumentos que a sua opinião é válida. Baraúna, você é um crítico ferrenho do atual presidente Guilherme Belintani. Você disse aqui agora que ele tem sido omisso, que ele não está presente. E muito se fala também, torcedor fala, alguns candidatos também já falaram, que Belintani, após a assinatura do contrato com o City, praticamente largou o Bahia. Queria que você falasse um pouco sobre como você tem visto isso, qual a sua informação real sobre isso, o que é que o presidente atual tem feito a favor do próximo presidente que vai assumir a associação. Nada, só pedir voto pro candidato dele. Ligar para as pessoas, pedindo voto pro candidato dele. Só. Para a associação, não fez nada. Mostra aí o que foi que ele fez. Nada. Porque assim, por que você está dizendo nada, Baraúna? Vamos lá. O próximo presidente vai ter que pensar algumas coisas para a associação. Ela está no 0. Aí eu lhe pergunto, vamos aqui imaginar hipoteticamente, todo mundo sabe a minha preferência de modalidade esportiva, mas eu não vou falar disso, dessa preferência. Eu vou falar do presidente atual. Não cabia, vocês não acham que cabia ao presidente atual pelo menos ter alguns estudos de viabilidade para facilitar a vida do próximo presidente? Ele assina um contrato de SAF, ele tem uma autorização para virar SAF em dezembro. Então ele sabia que aquele caminho era um caminho o quê? Sem volta. Não poderia ter destacado alguém para começar a pensar a associação? Já que era um caminho sem volta,
que o contrato era só uma questão de tempo burocrático, não de fato de autorização. Então, se eu sei desde dezembro que é só um rito burocrático para a SAF ter a sua existência, por que não destacou 1, 2, 3 pessoas para pensar o próximo momento? E qual é o próximo momento? É esse momento de agora. Onde o presidente que entrar não sabe para que lado o Bahia vai. O Bahia sequer se inscreveu nos conselhos, como prevê o Estatuto e a nova Lei Geral do Esporte, se inscreveu nos conselhos municipais ou estadual de ação social. Sequer um movimento bobo, tolo, um ofício enviado pedindo a entrada, a participação. Nada. Nada, irmão. E o presidente chegou na reunião do conselho e disse, foi uma opção nossa não fazer nenhum tipo de gestão nesse sentido. Tá lá gravado, não sou eu que tô dizendo, é ele. Então quando o cara opta por não fazer nada, eu vou dizer que esse cara fez bem? Eles justificaram? Ele disse que era a ideia deles, quer dizer, entendiam que seria melhor o próximo presidente pensar. Peraí, irmão. Eu quero implementar a modalidade de natação. Qual é o estudo de viabilidade para isso? Quanto custa isso? Quais seriam as primeiras pessoas agraciadas com essa parceria? Não tem. Eu quero implementar o vôlei. Como? Não tem. O basquete não tem. O atletismo não tem. Não tem uma folha de papel dando norte para nada. Então os estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira deveriam pelo menos ter sido feitos por eles. Já que ficou 10 meses, 1 ano, coçando e cheirando, irmão, sem fazer nada. Só desfilando simpatia. A questão não é essa. Não é eu gostar ou não gostar dele. Eu apoiei na reeleição por entender que naquele momento de pandemia ele era a melhor condição para tocar o clube, porque já conhecia as dificuldades financeiras. Mas quando você passa a ter acesso a todas as contas desse pós-momento, você diz assim, peraí, irmão, eu fiz errado. Talvez se tivesse apostado no novo, tivesse sido melhor. Porque ele descansou em cima disso, descansou de uma imensa maioria no conselho para fazer bobagens em cima de bobagens, erros em cima de erros. E culmina com esse erro de optar por não fazer nada. Então o próximo presidente vai ter que pensar tudo do zero. Exatamente do zero. E isso não é certo. Você fala muito sobre sua preferência no basquete como modalidade esportiva para esse primeiro momento da associação. Caso isso não seja possível, já tem outra ou outras modalidades à vista para investir? Na verdade, preferência, porque a gente pensa do ponto de vista de participação e econômico-financeiro. Quando a gente fala do basquete, é a maior liga do país. Porque o futebol não tem liga. O futebol é comandado pela casa da mãe Joana. Então, você não sabe que dia... Você sabe qual vai ser o horário da última rodada do Bahia? Casa da mãe Joana. Você não sabe nada. No basquete, você sabe o primeiro e o último jogo. Dia, horário, local. É definido no calendário. Sim. Então, a liga organizada, que tem como parceiro a NBA, que desenvolve ações bilaterais, de lá para cá, daqui para lá, que tem a participação de 87 milhões de brasileiros, que tem nas suas redes sociais 57 milhões de brasileiros participando nas redes sociais do NBB, e temos 38 milhões e meio que assistem regularmente a o NBB pelo menos 2 vezes na semana. Nós temos transmissão no canal aberto, 2 canais fechados e 3 plataformas de streaming. Temos 6 vias de transmissão, todos os jogos transmitidos. São 40 parceiros diretos envolvidos no NBB, seja com patrocínio ou dando nome com a participação na montagem dos times. Nós temos grandes patrocinadores dando nome ao campeonato, à liga. E nós temos mais outros patrocinadores agregados. São mais de 80, 100 empresas agregadas nesse rol. Quando você vê esse universo, essa possibilidade de ganho desportivo, econômico-financeiro, lhe interessa ao Bahia. É um esporte de massa. Nós teremos, em breve, no máximo em 1 ano, 1 ano e meio, uma arena para 12 a 15 mil pessoas. Imagine você indo para um jogo de basquete, independente de ser ou não Bahia, você chega lá e vê um Bahia competitivo, enquanto cronista esportiva, você cobrir o jogo de basquete sabendo que o Bahia tem chance de ganhar aquele jogo em questão e que 10, 12, 15 mil pessoas estarão ali vibrando, celebrando o Bahia estar competitivamente numa modalidade. Por isso que eu falei do basquete. Porque o basquete, eu já venho conversando antes mesmo de ser candidato, eu já vinha conversando por entender que era o caminho, economicamente falando, mais viável para o Bahia voltar a se inserir em uma grande modalidade e ter uma grande representatividade, tanto na parte de mídia como na parte econômico-financeira. Mas caso não seja possível, já existem outras modalidades? O boxe é o mais rápido, até porque já tem o Herbert Conceição, que já é embaixador, e aí apoiar o Herbert é mais viável, é mais rápido
E não significa que não seja em paralelo com basquete, que não seja em paralelo com vôlei, que não possa também atrair a natação. Mas para isso, vou dizer a vocês, volto a dizer, eu preciso fazer um estudo disso. Quanto custa isso? Quanto eu tenho de orçamento ou terei de orçamento e quanto isso me custa? Porque hoje não tem nada lá. Tem nada planejado, planilhado. Então a gente vai ter que fazer do zero. Baraúna, como é que vai ser nesse início, caso você seja eleito, a captação de recursos para o clube? Até porque a associação vai ter uma quantia a receber do Grupo City, mas também vai ter que buscar aí os seus recursos para se manter. Deixa eu parafrasear com uma letra de uma música do Bloco Ileaê. Cada pedaço de chão, cada pedra fincada, um pedaço de mim. Então não é Baraúna sozinho. São várias pedrinhas que vão calçar essa via, pavimentar essa via, para buscar novos parceiros. E nós já temos essas pessoas que militam no mais alto nível de construção e captação de recursos, tanto no viés do mercado formal, da economia, das empresas, como através das leis de incentivo ao esporte, tanto municipal, estadual e federal. Então a gente tem um grupo de pessoas do mais alto nível, pessoas que têm mais de 15, 20 anos de militância entre Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, que já vivenciam isso no seu dia a dia, captando recursos para projetos culturais, esportivos, de um modo geral. Então a gente já tem o apoio dessas pessoas, já tem essas pessoas preparadas para pensar. O que eu não posso é bater na porta de alguém pedindo algo sem ser nada. Porque você não vai dar nada a alguém que pleiteia, mas você vai confiar em alguém que está lá. Então a gente tem muita coisa projetada, muita coisa conversada, mas o mandato precisa existir. O mandato existindo, a gente já tem as pessoas capacitadas para fazer a busca. Baraúna, você é conhecido por muitos anos pelo seu trabalho na comunicação, também muito conhecido pelo seu trabalho enquanto conselheiro do clube, mas nesse ano a imagem que algumas pessoas têm de você é daquela discussão com o técnico Renato Paiva, ele que para muitos é considerado o principal culpado desse atual momento do Bahia no Campeonato Brasileiro, brigando para não cair. Muito se fala que o Baraúna presidente pode ser ruim para o clube porque é um cara brigão, é um cara que vai para o combate, é um cara que pode causar alguns problemas. Como você lida com isso e como você pretende ter esse relacionamento com tudo, né? Enquanto presidente de City, relação também com as pessoas dentro do clube. Qual vai ser o seu perfil de fato? Qual vai ser a cara do Baraúna para tentar responder a essas pessoas que têm essa imagem de você? Não se deve fazer isso, mas eu vou devolver a sua pérola perguntando o seguinte: qual é a imagem que você tem do Baraúna? Conheço pelo trabalho que é realizado, né, nos últimos anos. Nos bastidores, qual é a imagem que você tem do Baraúna? Pode falar à vontade. Um cara que conversa com todo mundo, um cara que é educado, conversa com as pessoas, mas as pessoas... Trato todos? Sim, perfeito. Mas bem? Totalmente. Pronto. Mas as pessoas têm essa imagem... Entenda. Eu lhe voltei a pergunta para a partir dela lhe responder mais objetivamente. Perfeito. Nada melhor do que o meu entrevistador falar quem eu sou fora desse cenáriozinho que é lindo. Sim. Eu não crio, e aí você acabou de atestar, Baraúna não é um personagem. Sim. Eu não ligo a câmera e começo a gritar, pular no pescoço de ninguém, apontar dedo para ninguém. Eu brigo pelas ideias e ideais que eu tenho. E uma coisa é certa para você, torcedor que está nos assistindo: ninguém vai pisar no Bahia. Ninguém vai pisar no Bahia. Ninguém vai tratar o Bahia como ele não mereça ser tratado. A mesma vontade que acham com que eu briguei com Paiva, eu tenho para brigar com qualquer um pelo Bahia. O que a gente apenas tem que adequar é o meio de fazer. Não vai ser na mão, né? Eu não sou Herbert para sair na mão. Eu vou brigar nas ideias, no argumento, juridicamente, discursivamente, com ideias. Essa é a forma. Porque por trás da câmera, do microfone, existe o pai, existe o filho, existe o companheiro, o marido. E essa pessoa você conhece, não é um personagem. Aliás, eu trato todo mundo do mesmo jeito. Agora, eu gosto de receber aquilo que eu entrego. Eu entrego atenção, eu entrego carinho. Tô mentindo? Não nos conhecíamos de crônica, mas sempre lhe tratei como? Muito bem.
É desse Baraúna que eu tô falando. Sim. É o Baraúna que você, Ulisses, conhece, que ela conhece, É o que a perfil que pessoa alguns na conselheiros rua... até falam sobre o seu trabalho. Aliás, eu sou muito bem falado por todos os companheiros no conselho, fato. porque meu trabalho é esse. As pessoas não entendem que cada lugar de fala tem seu modo de agir. Naquele momento, ainda que subindo o tom de forma equivocada, pedir aquele tipo de atuação. E na busca pelo melhor pelo Bahia, vocês vão ver aquele leão, não sendo agressivo, mas com a mesma vontade de buscar o melhor para o Bahia. Esse perfil, inclusive, agrada alguns torcedores porque eles entendem que você está falando o que o torcedor quer ouvir. Eu já vi vários comentários de torcedores nesse sentido. Você sente que, de fato, você representa o torcedor do Bahia? Sinto pelas minhas redes sociais, sinto pelas mensagens de WhatsApp, pelas mensagens de Instagram, vídeos de torcedores mandando vídeo para mim. Quando eu disse, olha, você que quiser, mande seu vídeo para mim, eles estão mandando, eu tô postando. Quem tá fazendo minha campanha é o povo, Ulisses. Baraúna não tem dinheiro para estar fazendo rios de camisa, panfleto, isso e aquilo. Eu tenho capacidade de argumentar com você, de expor para você a minha ideia. Eu falo a minha verdade. A verdade do torcedor. Eu sei o que ele sofre parado no Largo do Tanque, com medo de uma pedrada, um tiro, uma paulada, para pegar o ônibus e ir para o acesso norte e pegar o metrô para vir para Fonte Nova. Eu sei quando ele fala que não pagou a luz para pagar a mensalidade e ter o acesso garantido dele liberado. Eu sei. Eu também já tive minhas dificuldades. Eu sei. Eu sei porque eu acordo 5 da manhã para dar aula como profissional de educação física. 6 da manhã estou dando aula. E as pessoas acham que a gente caiu de paraquedas. Eu não caí de paraquedas. Eu vim de uma luta. Se hoje a cidade tem meia passagem, eu participei da luta também. Eu era da UJS, União da Juventude Socialista, com 15, 16 anos. Eu estava na manifestação. Nós estávamos naquela luta que instituiu a meia passagem. Brigamos por aquilo, movimentamos pessoas, participamos de tudo isso. Essa é a nossa vantagem. A gente fala de algo que a gente viveu e vive. A gente não fala de uma história construída para agradar e ter o voto do torcedor. Não, a gente fala porque nós somos de fato torcedores. Bom, Baraúna, vamos falar então sobre uma questão que é muito importante também, sobre a relação com as outras entidades. A gente sabe que o Grupo City está nesse começo dentro do Brasil e está naquele processo de adaptação, né? Conhecendo a Federação Baiana, a CBF, a qual você define como Casa da Mãe Joana, por conta de algumas questões. Não é a CBF, é o Campeonato Brasileiro, Perfeito. a Casa da Mãe Joana. Perfeito. Eu não estou falando nem do presidente, nem da instituição como um todo. Especificamente, quando eu citei Casa da Mãe Joana, o calendário brasileiro Perfeito. é uma Casa da Mãe Joana. Foi isso que eu quis dizer, para ficar claro, Entendi. porque daqui a pouco ele vai querer me processar. Eu estou falando que o calendário brasileiro é uma Casa da Mãe Joana. Você não sabe, especificamente, você não tem como planejar um campeonato brasileiro. Porque você não sabe quando você vai viajar. Você é repórter, quer ir para o jogo X. Você não tem como planejar, Ulisses. Você acaba tendo que pagar mais caro, porque a tabela só sai com 20, 15 dias antes. No máximo um mês. Enquanto que nos outros países, você sabe em abril o jogo de março do ano que vem. Para concluir a pergunta, Baraúna, como vai ser a sua relação com essas entidades, ajudando o Grupo City, auxiliando o Grupo City, até porque eles estão nesse processo chegando ao Brasil, digamos assim, ainda vão precisar do auxílio do presidente nesse sentido? Tentando fazer esse elo de ligação por conhecer as pessoas. Eu conheço o Edinaldo Rodrigues, eu conheço o Ricardo. A convivência como repórter por 25 anos nos faz conhecer a trajetória de Edinaldo, desde diretor do interior, a vice-presidente, depois a presidente, e depois de presidente, a vice-presidente da CBF e hoje presidente. Então a gente sabe a trajetória das pessoas, a gente sabe como chegar às pessoas, como dialogar com as pessoas. A gente pode auxiliar, caso necessário, caso solicitado, caso pedido, que a gente não vai se enxerir em nada, a gente vai opinar sempre e propor sempre. Mas se eles quiserem fazer por si só, a gente vai dizer, eu acho que o melhor caminho é assim. Mas se vocês acham que é diferente, fiquem à vontade. Agora, a gente tem que se manifestar. E a gente entende que por conhecer as pessoas, tanto que comandam lá, como comandam aqui, como por conhecer a sociedade, conhecer os bairros, conhecer quem faz o movimento de Salvador, da torcida do Bahia, conhecer muito do interior, conhecer do Brasil, a gente pode auxiliar sim. Você tem uma experiência muito grande já dentro do Conselho Deliberativo do clube e já conhece, digamos assim, as nuances da política dentro do clube, que se acirrou, né, nesses últimos meses com as disputas, as candidaturas. Como você tem avaliado
a relação com os outros candidatos nesse momento? A gente sabe que nessa hora tem ataques, acusações, enfim. Como você tem lidado com isso em relação ao pleito do próximo dia 2 de dezembro? Graças a Deus não fui atacado por ninguém. E desde o início, Ulisses, desde as primeiras falas que eu tive com você, inclusive, que foi o primeiro a falar comigo, eu não me preocupei em falar dos outros. Eu acho que eu não posso perder tempo falando dos outros. Eu tenho que falar de mim. Eu tenho que falar da minha capacidade. Um cara que tem 2 formações de nível superior, um cara que tem 2 pós-graduações em curso, o cara que tem um TCC que teve nota 10 na faculdade, um cara que tem 2 formações técnicas, um cara que atua... porque tem muito fake news falando de terceiro setor. Eu atuo no terceiro setor desde 93. Tenho X anos de experiência. Poxa, 93. 30 anos fazendo terceiro setor. Fazendo como cultura, como esporte em Lauro de Freitas, através de parceria público-privada, levando o nosso grupo na época de esportistas, jovens esportistas com 22 anos, a disputar Jogos Abertos do Interior, representando a cidade. Depois sendo presidente da Liga da cidade, tendo que estabelecer uma parceria e ter que montar um projeto para estabelecer essa parceria, esse convênio. Em 97, sendo diretor de uma entidade cultural, onde eu fiz o projeto em 96, 97, 98, e os projetos foram aprovados no Faz Cultura. Então eu vivencio isso, 96, 97, 98. Estou falando de 17, 16, 15 anos. Aliás, 25 anos. Eu não estou falando de hoje. Eu não estou falando de conveniência. Eu não estou falando para ganhar voto. Eu estou falando de algo que eu fiz, está lá escrito. E a entidade a qual eu fiz o projeto acabou sendo campeã do carnaval à época. Então eu sei lidar com isso. Eu sei captar recursos, sei fazer o projeto, sei captar recursos. Com atuação em conselho de morador, levando uma instituição que quando eu cheguei atendia 57 crianças a 267 crianças quando eu deixei a instituição. Então é disso que a gente fala. A gente fala de uma história que a gente construiu. A gente fala de uma história que a gente ajudou a construir, que viveu. Nada foi feito por mim sozinho, mas eu pude contribuir e participar. Horas como secretário, horas como vice-presidente, horas como presidente. Produtor cultural, para quem não sabe. Trabalhei como produtor cultural, fui produtor da banda Caiamanaia. O CD, o único CD feito e assinado, está com a assinatura de Gelson Barahona como produtor. Então eu tenho um trabalho, tanto cultural, quanto no esporte, quanto na comunicação. Eu tenho um trabalho, uma vida à disposição disso. Eu faço isso desde jovem. Fui presidente de Grêmio, integrante de movimento estudantil com 14, 15, 16, 17, 18 anos. Então a gente fala de algo que a gente viveu. Não é de 8 anos, não é de 6 anos, não é de 10 anos, tá? Então fala-se muito, agora a palavra tá bonita, tá na moda, né? Principalmente usada pelos fake news. Terceiro setor, peraí, irmão. O terceiro setor existe há quanto tempo? Desde sempre. O Bahia sempre foi terceiro setor. O que é que o Bahia fez enquanto terceiro setor? Nada. Vai fazer agora? Não, agora ele tem que se mostrar representante desse setor e fazer com que ele seja grande o suficiente para puxar outros. Mas não só para ganhar voto, não é só com conversinha fiada nem fake news. É com realidade, é com prática, é com experiência de verdade. Barahona, você acredita que é possível em 2026, seja quem for o presidente eleito, ter uma associação muito forte, rentável, conseguindo entregar boas coisas tanto para o associado quanto para o torcedor que vai estar acompanhando a associação? É possível. Como? Sendo diferente, praticando tudo que eu falei aqui. Porque tem que praticar. Não adianta chegar aqui prometendo, na hora H, o Ulisses daqui a um ano, mas Barahona, você falou lá no extracampo e não fez. Essa é a pior parte. E eu falo de cátedra. Pega o plano de gestão da atual administração. Veja o que é que foi feito. Não estou falando mal da pessoa, a gente está falando de gestão. Sim. O que é que foi feito? Do que está lá no plano. O que é que foi feito? Você está entendendo? Então, assim, eu não estou prometendo nada. Eu estou falando de coisas que eu posso realizar. Eu posso realizar a aproximação com o sócio. Eu posso buscar um plano de descontos, de parcerias, para que ele tenha benefício, o famoso plano de benefício. Eu posso buscar. Eu posso implementar 1 a 2 modalidades. Posso fazer isso. Eu posso estar colaborando com o CIT. Eu posso fazer isso. Então não adianta eu chegar aqui, lhe apresentar 20 pilares e não fazer 3. Eu prefiro lhe apresentar 3 e ao final de 3 anos você dizer: parabéns, presidente, você cumpriu tudo aquilo que lá atrás
Ainda quando o candidato você falou. É para isso que eu estou aqui. Para quebrar paradigmas, para furar essa bolha. Esse sistema de poder. Muitos estão no pleito pelo poder. Pela vaidade de ser presidente do Bahia. Eu estou pelo torcedor, porque eu sou torcedor. Eu me sinto torcedor, eu sou torcedor. Você já me viu na arquibancada torcendo. Eu sou torcedor. Então eu quero ser, de fato, a expressão de quem eu represento, que é o torcedor, que é o sócio. Então eu estou aqui para falar de coisas que eu posso fazer. E as coisas que eu falei aqui são coisas que eu posso fazer. E essas coisas acontecendo, nós iremos estar em um patamar diferente. Porque eu garanto a você que a gente, botando em prática o plano de descontos, o plano de benefícios, não teremos só 7 mil sócios. Teremos 14, 15, 20, 30. Porque ele vai entender que é benéfico para ele ser sócio. Que o bolso dele agradece sendo sócio. Que o filho dele agradece tendo um clube social, ainda que em parceria, para ele estar no final de semana jogando bola na quadra, no campo. Já tem algo em mente ginásio. em relação a esses clubes sociais, por exemplo? Conversado, mas tudo tem que se tornar realidade. As conversas existem, os entendimentos existem, mas tem que ter um segundo momento. Tem que se tornar realidade. Em se tornando realidade, você já parte para conversar para fazer um termo. Né? Um termo de ajustamento, de conduta, um termo de parceria, de colaboração, para que a gente possa agregar essa gama de sócios nesse clube. Claro que vai depender do conselho. Só que assim, às vezes vai ter gente dizendo, principalmente a turma da fake news, ele fala de sonhos. Não estou falando de sonhos, estou falando de possibilidades. E a possibilidade tem que nascer de alguém. Você não vai... quando eu for presidente, eu vou levar para o conselho. Levar o quê? Se é o conselho que vai ter que trazer para você a ideia. Não, você leva a ideia. Defende sua ideia e mostra que ela é viável, que ela é possível. E fazendo tudo isso, e tornando tudo isso realidade, você muda o patamar do clube. Muda o patamar da associação, que a gente quer isso. É ter essa relação próxima com o torcedor, ele entender que estando junto com a gente, ele vai ter benefícios, vantagens, e que estando com a gente, participando de tudo isso, ele vai mudar essa história. É isso que a gente quer. Voltando um pouco pro futebol, que é o fato de maior interesse, é o tópico de maior interesse do torcedor do Bahia, não tenha dúvida disso. Esse foi, digamos assim, entre aspas, o ano zero, né, do Grupo City dentro do Bahia. E a gente está vendo alguns resultados aí que não eram o que o torcedor esperava. O torcedor esperava um momento diferente no Campeonato Brasileiro, quem sabe ali entre as 10 primeiras posições. E o que se vê é o mesmo de sempre. Briga contra o rebaixamento, situação difícil nas últimas rodadas, enfim. Qual a sua avaliação geral do trabalho que tem sido feito tanto pelo diretor de futebol Cadu Santoro, como o CEO Raul Aguirre e também o próprio Ferran Soriano, que é o capitão, digamos assim, do Grupo City e também aqui dentro do Bahia? São 3 avaliações distintas de um só momento. Eu não posso imputar ao Ferran Soriano responsabilidade se ele colocou pessoas que para ele eram competentes e capacitadas para fazer as coisas acontecerem e não fizeram. Eu posso questioná-lo quanto à escolha. Eu posso até dizer que ele escolheu mal. Mas eu não posso dizer que a culpa é dele. No planejamento estratégico ele pensou Raul Aguirre, Cadu Santoro. Essas pessoas que já trabalham com a gente há mais de anos, um com 8, 10 anos, o outro com 15 anos, essas pessoas têm minha confiança. E tendo minha confiança, eu tenho a certeza que elas vão poder implementar o que eu acho pertinente para o Bahia. Não fizeram. Então ele avaliou, do ponto de vista de avaliação, bem, do ponto de vista de execução, mal. O Raul Aguirre, ele vem para ser o CEO do clube. Então ele cuida de outras coisas além do futebol. Ele tem pertinência no futebol? Claro, porque ele é o CEO, mas ele está ali para cuidar do clube, da estrutura, dos departamentos, das contas, das finanças, dos parceiros, de algo muito maior do que só o futebol. E aí a gente vem para a terceira avaliação, Cadu Santoro. Eu acho que faltou perspicácia dele, primeiro na escolha do treinador. Ele se deixou ouvir por Pequenino e Pequenês, fez uma escolha ruim, mais uma vez se deixou ouvir quando o Pequenino e Pequenês queimam o Gilberto, que teria sido utilíssimo, na não manutenção de Davó e de mais 1, 2 peças, Ignacio e outros, que para mim, tecnicamente, eram melhores do que os que estão aí. Eu acho o Davó infinitamente superior ao Mingote. Daria muito mais dor de cabeça a Everaldo do que Mingote. E é muito, infinitamente, pelo que fez na Série B, infinitamente superior ao Mingote. Então tô falando de algo que todo mundo sabe. Gilberto, muito melhor do que Everaldo, tecnicamente. Com uma história construída aqui dentro, muito gigante. Gigantesca. Teria dado resultado? A prática é diferente. Mas, como teria sido muito melhor. E mesmo assim, se fosse Everaldo
Gilberto e Davó, um estaria forçando o outro a estar em alto nível. Competitividade, né? Ignácio, muito melhor, pelo que a gente está vendo de resultados aí, do que quem tá lá jogando. Muito melhor. Fez uma Libertadores muito de alto nível. E aí você vê Canu, que deixa de subir numa bola no último jogo pra ficar reclamando de uma falta que não recebeu. Quando ele, com 16 centímetros a mais do que o atacante, perde na cabeça e a gente toma um gol de empate. Ah, a culpa é dele. Não tô dizendo que a culpa é dele, mas tô falando de atuações que poderiam ter sido diferentes por questões de escolha. E quem fez essas escolhas? O Cadu com o cidadão que saiu. Então, esses dois prejudicaram o Bahia. O primeiro entra gastar mal o dinheiro, o segundo indicar mal quem vir. Você vai lembrar em entrevista coletiva que ele disse assim, tá vindo aí Iago Felipe, no meu time é Iago mais 10, lembra disso? No seu time é Iago mais 10? A indicação dele para trazer Chaves por 16 milhões, não teria sido melhor ter trazido o Reinaldo de graça? Que tecnicamente resolveria? Ah, mas Reinaldo tá velho e o Grêmio tá disputando o título. Saiu da segunda divisão também. Gastando 1/3 do que gastamos para montar o elenco. E aí? Eu levo vocês ao debate, a pensar isso. Eu não estou falando mal, estou lhe apresentando situações que estão aí no país, dando muito mais resultados, com muito menos valor em caixa, gasto, do que se gastou o Bahia. E aqui eu não quero nem discutir a competência do Cadu Santoro. Porque futebol é feito de escolhas, ele fez as deles. Não deu certo, ok. Não vou questionar a competência, mas vou questionar a escolha. A escolha eu posso questionar. Para mim ele escolheu mal. Desde a comissão técnica, corpo técnico, você não pode trazer para comandar um clube onde o calendário é uma casa da mãe Joana, que não conhece esse calendário, que não conhece suas nuances, que não conhece o que é jogar em Fortaleza em um domingo e ter que jogar em uma quinta em Porto Alegre. E aí depois está reclamando do relvado, da distância, da viagem, do disso, do daquilo outro. Irmão, quando veio já sabia. Eu não posso, daqui a 1 mês e meio, ser entrevistado por você falando das dificuldades de ser presidente da associação. Eu ajudei a fazer o estatuto. Eu não posso reclamar dele. Peraí, irmão. Eu sei. Eu sei que não tem orçamento. Eu sei que não tenho nenhuma modalidade planilhada. Eu sei que eu tenho um baixo número de sócios. Eu sei tudo isso. Eu não posso depois abrir a boca para dizer que não sabia. A regra do jogo está na mesa. E ao invés de parar para chorar, me lamentar, choramingar, eu tenho que trabalhar, irmão. Faltou isso. Entender o mecanismo. Você até deve ter... Fala de outra coisa, mas você já deve ter assistido essa série, né? Você tem que entender o mecanismo. E o mecanismo no Brasil, ele é cruel. Ele é perverso. E para quem não o conhece, é mais perverso ainda. Faltou conhecimento, experiência, habilidade para lidar com um péssimo calendário brasileiro. E é de fato uma casa da mãe Joana. Você tá jogando... Vamos lá. Vamos imaginar que o Santoro pro ano que vem? O Campeonato do Bahia termina que dia? Bahia permaneceu na Série A. 6 de dezembro. Pronto, vamos imaginar o Bahia, que é o que a gente quer. Bahia permaneceu na Série A. Ele tem que dar férias dia 6, não tem? Último jogo. Perfeito. Então ele dá férias a partir de que dia? 7. 7 todo mundo tá de férias. Isso. Ele tem que voltar 30 dias depois? 7 de janeiro. 6, porque o mês é de 31. 6 de janeiro, vamos lá. Um baiano para começar 14 de janeiro. E aí, torcedor? Em 8 dias, tem como você colocar um time profissional de alto rendimento em condições? Não. Mas se o Bahia joga dia 14 e perde, o que é que a gente, torcedor, faz? FDP, miserável. Como é que perde pra fulano, rapá? São coisas que a gente também tem que fazer o meia-culpa, entender. E aí a gente atira contra o planejamento, e às vezes o planejamento é bem feito, mas a execução é uma droga. Eu acho que o Bahia teve um grande planejamento, belo planejamento e uma péssima execução, que está nos gerando todas essas dificuldades de momento. Baraúna, você tem uma experiência enorme dentro do conselho e você conhece mais do que muitos sobre a realidade da diretoria executiva do clube. E você define Belintani e Ferraz como pequenino e pequenês. Por que que você define eles assim? E, no geral, qual a avaliação desses dois nesse último triênio? Péssima. Defino por pequenino e pequenês porque eles traduzem esse pensamento para o que eles fazem. Você acha que ele ouviu de quem a frase que a luta do Bahia é contra o rebaixamento?
de Cadu Santoro que estava chegando? Com 150 milhões para despejar? Você acha isso? Você acha que Cadu Santoro ia chegar já no Bahia, representando o Grupo City, dizendo que a luta era contra o rebaixamento? Ele ouviu de quem? Fui eu que botei no vestiário de Pituaçu que em 6 jogos a meta era de 5 pontos? Isso é pensar o Bahia grande? Fui eu que em todas as oportunidades de entrevista, quando confrontado e questionado sobre a colocação do Bahia nas tabelas de pontuação dos campeonatos, sempre se citava orçamento? Não era eu que fazia isso. Não fui eu que fiz isso. Quando você pensa dessa forma, você está pensando pequeno. Você está pensando um Bahia pequeno. E por pensar um Bahia pequeno, ele é pequenino. E pelo outro estar junto com ele e apoiar em tudo, é pequenez. Pequenino e pequenez. Porque pensam um Bahia pequeno. Trabalharam para um Bahia pequeno, atrelado apenas ao universo financeiro do orçamento. Mas quando tiveram 210 milhões de orçamento, rebaixaram o clube. São pequenos. Pensaram Bahia pequeno. Agiram Bahia pequeno. E são tão pequenos que prejudicaram a próxima gestão. O próximo presidente eleito, independente de quem seja, vai ter que partir do zero para pensar algo que eles já poderiam ter deixado planejado. A escolha é sua, mas já deveria ter um prévio planejamento. Um mínimo de estrutura. Não tem. Estávamos pensando no close. Poxa, velho. Só tinha isso para fazer? É sério? De 8 às 17 só tinha isso para fazer? Algo que é burocrático e autônomo? Que o seu contador faz? A abertura de empresa seu contador não faz? O contrato já não estava posto e assinado? Então eu tinha que de maio em diante só pensar no closing, em deixar a associação ajustar. É uma desculpa esfarrapada. Tá lá pronto, o contrato não já está assinado? Você não tem como mudar mais o contrato que está assinado. Que ajuste é esse? Ficou faltando alguma coisa então? Tem alguma coisa fora do contrato que não foi dito pra gente? Pra dizer que tem que deixar ajustado? Tá no contrato, irmão. Tudo que tá no contrato tem que ser feito, cumprido por ambos. E aí você passa 7 meses fazendo nada? E ainda diz que é por opção? Você não quer que eu avalie bem uma situação dessa? Eu não posso deixar de chamá-lo de pequenino e pequenês. Um cara que disputa 3 finais do Nordeste ganha uma. E a que ganhou, que parabéns, que ganhou fora de casa, porque as 2 em casa entregou. Não soube o que fazer. Não tinha nem expressão facial pra isso. Não sabia pra que ela doía, barata tonta no estádio, pra lá e pra cá. Que libera Thiago Panussá, Anderson, que ganhava 10 mil e era um belo zagueiro, pra trazer Wanderson por 2 milhões, pagando 150 mil de salário, que não jogou nada no Bahia, que deu um prejuízo recente de mais de 10 milhões em ações trabalhistas, entre Lucas Fonseca, Rossi, Mano Menezes, Elias. Eu posso avaliar bem isso? Tô trazendo dados, gente. Vem confrontar dados. Vem falar do que tá lá escrito. Eu não tô dizendo que não gosto dele. Eu não tenho nada contra a pessoa. É uma pessoa até que eu tenho afeição. Gosto da pessoa dele. Mas eu tô falando do meu clube. Da minha paixão. Onde ele geriu mal. Eu não posso gostar de quem trata mal meu clube. Não posso. É impossível. Eu não tenho esse cinismo. Eu não tenho essa hipocrisia. Não atingi esse nível de maturidade hipócrita para dizer, não, meu amigo Azorra nunca me chamou para casa dele. Aliás, me chamou quando queria que eu apoiasse para reeleição. Depois disso, sequer ouvia. Você perguntava hoje, ele respondia com 2 meses. Lhe interessa esse tipo de relação? Não. Como foi essa conversa com o Belintani na época? Estabeleceu-se, vamos imaginar aqui que ele estabeleceu tudo que estava dentro do plano de gestão dele, 10 pontos, não cumpriu nenhum. Cumpriu 1. Por isso, para mim, é pequenino e pequenês. Para mim, são pessoas que não merecem minha credibilidade e meu respeito, enquanto gestores. Baraúna, é um cenário novo dentro da eleição do Bahia, porque a gente olha para a última eleição, onde Belintani praticamente era candidato único até 2 semanas para a eleição, quando Lúcio Rios coloca o seu nome à disposição. Era um cenário realmente onde a democracia, que foi tão falada, né, quando surgiu em 2013, a possibilidade do sócio votar, que foi algo que foi tão brigado por anos, apareceu uma situação totalmente esvaziada na última. E agora são 5 candidatos em um cenário novo para o Esporte Clube Bahia, agora com uma associação, com 10% no futebol e com outros caminhos a se percorrer. Queria que você analisasse
esses dois cenários políticos e se você concorda com a crítica de alguns torcedores que o atual presidente só está em busca dos 30 mil mensais. Discordo. É um trabalho, é um salário que está lá posto. Cabe ao próximo presidente mostrar que não é só os 30 mil. Que não são só 30 mil. Fazer valer os 30 mil. Mostrar para o torcedor que não é só por causa de 30 mil. Para mim não é 30 mil. Se fosse menos, para mim dá no mesmo. Eu tenho minha vida enquanto radialista. Eu tenho meu ganho enquanto radialista, enquanto profissional de educação física. Mas a gente tem que lembrar, Barona, que entendo o que eu quero dizer. O presidente tem que ter dedicação exclusiva. É isso ainda que eu tô dizendo. esse fator, entendo o que né? eu quero dizer. Eu tenho minha vida enquanto radialista, enquanto profissional de educação física. Não é por causa dos 30 mil. Eu já ganho aqui. K significa o retorno pela sua dedicação exclusiva, pelo seu trabalho. Agora, eu tenho que mostrar para o torcedor que não é só por causa de 30 mil. Que não são 30 mil, porque tem os descontos, tal. Mas assim, não é por causa disso, é por causa do Bahia. É para mostrar que o Bahia vai além do futebol. Que o Bahia vai além desse descaso, desse desleixo atual. Só para se ter noção, o Bahia, há 10 anos, desde que a era democrática foi estabelecida, e que bom que foi estabelecida, é comandado pelos mesmos grupos. Ou não? Revolução Tricolor, simplesmente Bahia. Ok? Há 10 anos. Nos últimos 6 foi esse estado deplorável, lamentável que eles estão deixando no clube. E aí, você aprova isso? Todos os dois grupos têm candidatos. E aqui eu não estou falando do meu amigo Marcelo Santana. Estou falando de enquanto contexto político, que foi sua pergunta. A Revolução Tricolor está há 10 anos no poder do clube. O Simplesmente Bahia está há 10 anos no comando do clube. Ambos caminham juntos há 10 anos no comando do clube. É esse modelo que você quer? Essa é a pergunta. Por que não novo? Por que não sair desse sistema de poder exclusivo, democrático, porém exclusivo? Nenhum outro grupo comandou o Bahia. Só esses dois. Pode ser diferente? Dá para ser diferente? Cabe ser diferente? Eu acho que cabe. Candidato Jailson Baraúna, você tem 1 minuto para suas considerações finais. É dizer a você, torcedor, que a gente fala a nossa verdade, a gente fala te olhando no olho, a gente fala daquilo que a gente pode efetivamente fazer. Eu não vim aqui vender ilusões, eu não vim aqui vender sonhos, eu não vim vender impossibilidades. Eu vim vender para você a fala de uma pessoa que tem capacidade de cumprir tudo aquilo que disse durante esse tempo aqui. De cumprir tudo aquilo que está se propondo a fazer. E de fazer valer o seu dinheiro colocado todo mês dentro da associação. Justificar positivamente isso. E isso é um compromisso meu comigo mesmo. O primeiro compromisso é comigo. Eu não posso chegar no espelho e não me reconhecer. Eu tenho que me reconhecer. E ao me reconhecer, eu reconheço o torcedor. E ao reconhecer o torcedor, eu farei valer cada centavo administrado por nós. E cada passo que a gente der enquanto Associação Esporte Clube Bahia. É isso aí, pessoal. Estive aqui com Bia Jesus entrevistando Jailson Baraúna, candidato à presidência do Bahia, número 79 da chapa Um Novo Bahia, ele que vai ter Raimundo Nonato como vice. Você segue acompanhando as entrevistas aqui no Extracampo, curta o nosso vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho. Vamos juntos fazer o Extracampo cada vez mais forte. Aquele abraço, pessoal, e até a próxima.